Olá, alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma web aula. Hoje nós estamos encerrando o módulo 1, módulo 2, dando início à nossa aula de Introdução ao Conceito de Equilíbrio Químico, parte 3. Passando então para os nossos slides, nós temos então o módulo 2. Na última aula, nós definimos o conceito de ácido e base, onde nós inicialmente citamos alguns exemplos de ácidos e bases que estão presentes no nosso cotidiano, como por exemplo o ácido fórmico presente no ferrão da formiga e do hidróxido de magnésio presente no leite magnésio. Além disso, nós falamos um pouquinho sobre a força relativa de ácidos e bases, para introduzir o conceito de ácidos e bases fortes e fracos, e falamos propriamente do equilíbrio de dissociação ácido-base, nomeando a constante de dissociação ácida e a constante de dissociação básica. Por fim, nós falamos um pouco sobre ácidos polipróticos, que são ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável. Além disso, na última aula nós deixamos aqui uma atividade de nível 1, para que vocês resolvessem, que descreve o seguinte: escreva a equação química de dissociação do ácido bórico em água. Como dica, para quem ainda não fez essa atividade, nós temos que o ácido bórico tem a fórmula H3BO3 e é um ácido poliprótico. Logo, a equação química de dissociação desse ácido vai ser semelhante à descrita na última aula. Façam a atividade, tirem suas dúvidas pela plataforma e postem comentários. Na última aula também nós deixamos mais uma atividade nível 1, que foi uma leitura complementar do artigo Teorias Ácido-Base do século XX, e deixamos também uma videoanimação 01, que, como eu mencionei anteriormente, é uma videoanimação criada especialmente para o curso de Química e que versa sobre as teorias ácido-base. Essa videoanimação deve continuar sendo utilizada como tema gerador de dúvidas e discussões no encontro presencial, e espero que vocês continuem postando dúvidas no fórum de discussão da semana. Na aula de hoje, então, nós falaremos a parte 3, última parte do Introduzindo o Equilíbrio Químico, módulo 2, onde nós falaremos um pouquinho sobre a relação entre as constantes de dissociação ácida, o Ka, e a constante de dissociação básica, Kb, e falaremos também um pouquinho sobre a hidrólise de sais. Bem, para iniciar então a fala sobre a relação entre o Ka e o Kb, vale lembrar a equação 2.25 que foi destacada na aula anterior, onde nós temos um ácido fraco, HX, reagindo em meio aquoso para formar íon hidrônio e a espécie X-. Partindo então dessa equação, nós obtemos que o Ka é dado nada mais nada menos do que pela relação entre a concentração dos produtos, aqui no caso a concentração do íon hidrônio, pela espécie X-, dividida pela concentração dos reagentes, no caso aqui a espécie HX. A espécie água, como nós falamos na aula passada, ela apresenta uma concentração constante, logo ela é associada aqui à constante de dissociação ácida. Vale lembrar também que a equação que define uma dissociação de uma base foi definida na equação 2.26, que nada mais é do que a espécie X- reagindo, de forma genérica, é claro, com água para formar a espécie HX e liberar hidroxilas. A constante de dissociação que rege esse equilíbrio, denominada de Kb, é dada então pela relação entre a concentração do produto HX vezes a concentração de hidroxilas, dividido pela concentração da espécie X-, já que a água é constante. Somando então essas duas equações, 2.25 e 2.26, nós vamos ter que, cortando aqui os termos semelhantes, na primeira equação de dissociação do ácido e na dissociação do base,
o termo X- e em seguida o termo HX, nós vamos ter como reação global a reação de autoprotólise da água. Equação 2.9, que também foi apresentada nas aulas anteriores. Essa reação de autoprotólise da água é representada aqui pela constante de autoprotólise da água, ou Kw, que nada mais é do que o produto da concentração de íons de hidrônio pela concentração de íons hidroxilas. Sabendo então que Hx mais água, formando hidrônio mais X-, é uma reação de um ácido fraco, logo o equilíbrio é dominado pela constante de dissociação ácida, e que a espécie X- reagindo em meio aquoso para formar a espécie Hx e a espécie hidroxila é dominada por um equilíbrio de dissociação básica, nós temos então que o produto é representado por Kw. Lembrando um pouquinho aqui de lei de Hess e de alguns conceitos da soma de equações, nós temos que o Kw vai ser dado pelo produto das constantes, Ka e Kb. Isso pode ser demonstrado de outra forma, já que Kw nada mais é do que o Ka, representado aqui pela expressão do Ka, concentração de hidrônio, vezes A- dividido pela concentração de Hx, vezes a concentração de Kb, que nada mais é do que Hx, vezes a concentração de hidroxila dividido por A-. Cortando então os termos semelhantes no numerador e no denominador, nós vamos ter então que o Kw vai ser a concentração de íons de hidrônio vezes a concentração de hidroxilas, como queríamos demonstrar. Ou seja, Kw nada mais é do que o produto entre a constante de dissociação ácida pela constante de dissociação básica. Para que nós possamos aplicar esse conceito, vamos usar aqui o exemplo 2.1, onde nós temos a determinação de Kb para uma base conjugada. Segue-se então, sabendo que Ka1 para o ácido carbônico é 4,5 vezes 10 a menos 7, determine o Kb1 para o íon bicarbonato, HCO3-. Para resolver esse problema, esse exemplo, nós temos que recorrer à expressão que acabamos de deduzir, ou seja, Kw é igual a Ka vezes Kb. Podemos reescrever essa expressão em função de Kb, que vai ser dado por Kw sobre Ka. E como temos disponível o valor do Ka e sabemos o valor de Kw, que é um valor tabelado de 1,0 vezes 10 a menos 14, facilmente então conseguimos obter o valor de Kb, que é de 2,2 vezes 10 a menos 8. Seguindo então nossa aula, nós passamos então para a hidrólise de sais. Antes, porém, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de sais. Inicialmente, ou no ensino médico, nós aprendemos que um sal é uma espécie que se origina da neutralização de um ácido com a base. Se nós temos uma reação de um ácido com a base, ele forma sal e água. É o que nós aprendemos no ensino médio. Ou seja, HCl, que é um ácido forte, reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base forte, vai formar o cloreto de sódio, sal de cozinha, representado aqui na imagem, mais água. Esse é o conceito básico que nós temos lá do ensino médio. Além disso, nós aprendemos que esses compostos apresentam um pH neutro, ou seja, pH igual a 7, devido à neutralização completa do ácido pela base ou vice-versa. Isso é lógico quando nós temos espécies de ácido forte e base forte. Na verdade, nós veremos, a partir de agora, que os sais eles podem ser divididos em 4 classes distintas. Inicialmente, nós temos então os sais derivados de ácidos fortes e bases fortes, como o que acabamos de apresentar. Aqui nós temos um outro exemplo, o HCl, que é um ácido forte, reagindo com o hidróxido de potássio, que é uma base forte, formando o KCl mais água. Nós podemos ter também sais derivados de ácidos fracos com bases fortes. Como exemplos, nós temos a reação do ácido acético, que é um ácido fraco, reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base forte, para formar o íon acetato, a espécie acetato de sódio, substância acetato de sódio, mais água. Lembrando que esse sal acetato de sódio é um sal derivado da reação de um ácido fraco com uma base forte.
É importante nós frisarmos aqui na simbologia utilizada. Quando nós temos a reação de um ácido forte com a base forte, nós temos uma reação direta, visto que a reação é completa, né? A dissociação dessas espécies fortes é completa. Quando nós temos um ácido fraco presente, aqui no caso 2, nós temos a formação do equilíbrio. Uma outra espécie de sal são os derivados de ácidos fortes e base fraca. Para exemplificar, nós temos então o HCl, que é um ácido forte, reagindo com hidróxido de amônio, que é uma base fraca, para formar o cloreto de amônio, que é o nosso sal derivado de um ácido forte com a base fraca, mais água. Por fim, nós temos os sais derivados de ácidos fracos com bases fracas. Como exemplo, nós temos então o ácido acético, que é um ácido fraco, reagindo com hidróxido de alumínio, uma base fraca, para formar o acetato de alumínio mais água. Quando um sal das classes 2, 3 e 4, que acabamos de descrever, é dissolvido em água, a solução resultante nem sempre será neutra, diferente do conceito que nós aprendemos lá no ensino médio. Ou seja, esse pH vai ser diferente de 7. Isso ocorre porque podem existir interações com íons da água e a solução resultante pode ser neutra, ácida, quando o pH é menor que 7, ou alcalina, quando o pH é maior que 7, dependendo da natureza desse sal. Por outro lado, quando dissolvemos um sal da classe 1 em água, tanto seus cátions como seus ânions não têm tendência de se combinar com íons OH- ou H+ da água. Eles são íons espectadores. Por conta disso, esses ácidos e bases, eles não interagem, deixam essas espécies livres e o pH é neutro. Isso só ocorre porque esses ácidos e bases são eletrólitos fortes. Como exemplo, nós temos aqui, novamente, o HCl reagindo com KOH para formar KCl e água. Como nós temos uma dissociação completa dessas espécies em meio aquoso, visto que eles são eletrólitos fortes, se ionizam completamente, nós temos aqui o cancelamento das espécies espectadoras, resultando em uma reação global de autoprotose da água, que tem um pH igual a 7. Falando então do sal formado por um ácido fraco com uma base forte, nós podemos observar, por exemplo, partindo de um sal Ma derivado de um ácido fraco HA e de uma base forte MOH, ou seja, um sal da classe 2, apresentada no início da aula, nós temos então que esse sal Ma ele vai se dissociar, pois é um sal em meio aquoso, formando M+ e A-. O sal ele vai se dissociar completamente em água e nós devemos levar em consideração as pequenas concentrações de H+ e OH- que se originam dessa dissociação da água, pois elas estão presentes. Como o HA, que é o ácido fraco que originou esse sal, ele se dissocia muito pouco, ou seja, há um equilíbrio aqui de dissociação de um ácido fraco, a concentração de íons A- que pode existir em equilíbrio com íons H+, sendo ambos oriundos do ácido, é muito pequena. Isso porque ele se dissocia muito pouco. Como consequência disso, para manter o equilíbrio, a concentração elevada inicial da espécie A- proveniente da dissociação do sal deve ser reduzida por reação com espécies H+ para formar ou restabelecer o ácido fraco, fracamente dissociado HA. Com isso, nós temos então a reação de formação aqui da espécie HA. Os íons H+ necessários para essa reação são obtidos, obviamente, da dissociação adicional da água. Como consequência disso, o H+ usado para restabelecer o H+ vem aqui da espécie água, e as espécies OH- então ficam em excesso no meio, o que promove um comportamento básico no meio, visto que o pH é superior que 7. Ou seja, um sal formado a partir de um ácido fraco com a base forte, ele vai ter um caráter básico, ou seja, vai ter um pH superior a 7.
visto que ele vai ter uma concentração de OH- superior à concentração de H+. Isso em decorrência do consumo do H+ pela espécie A- proveniente do ácido fraco para restabelecer o equilíbrio desse ácido. A notação usual para as equações que envolvem o equilíbrio é escrever os íons, no caso das substâncias completamente dissociadas, aqui que a gente representou em verde, e as moléculas, no caso das substâncias fracamente dissociadas ou pouco solúveis, que nós representamos aqui em amarelo. Ou seja, uma reação de um sal Ma, que é um sal proveniente de um ácido fraco, Ha, e de uma base forte, MOH, em meio aquoso, vai formar M+, mais OH-, restabelecendo o ácido fraco HA. Lembrando aqui a nossa representação, em verde nós colocamos substâncias completamente dissociadas, em amarelo substâncias fracamente dissociadas ou pouco solúveis. Se nós cancelarmos então os termos que estão presentes nos reagentes nos produtos das soluções completamente dissociadas, nós temos então a representação simplificada da hidrólise de um sal formado por um ácido fraco com uma base forte, ou seja, A- mais água, formando OH- mais HA. Partindo agora para um sal oriundo de uma reação de um ácido forte com a base fraca, nós temos então agora o sal Ma, derivado de um ácido forte HA e de uma base fraca MOH, um sal da classe 3. Esse sal Ma, ele vai se dissociar completamente em água, formando a espécie M+, e a espécie A-, e novamente nós devemos levar em consideração a pequena, mas finita dissociação das espécies H+ e OH- proveniente da autoprotólise da água. MOH é uma base fraca, consequentemente ela se dissocia muito pouco, semelhante ao HA no caso anterior. Ou seja, o equilíbrio de dissociação da base MOH é dado como M+, OH-. Portanto, a concentração de íons M+, que pode existir em equilíbrio com íons OH, sendo ambos oriundos da base, é muito pequena. Como consequência disso, para manter o equilíbrio, a concentração elevada inicialmente presente de M+, proveniente da dissociação do sal, deve ser reduzida por reação com OH- para formar MOH fracamente dissociado, restabelecendo essa base fraca no meu meio. Os íons OH necessários para essa reação, eles vão ser oriundos então da reação de dissociação adicional da água. Ou seja, na autoprotólise da água, nós temos um consumo das espécies OH- para restabelecer a minha base fraca, promovendo um excesso de H+ no meio, o que faz com que o pH seja inferior a 7 e o comportamento desse meio seja ácido. Trocando em miúdos, nós temos então que um sal derivado de um ácido forte com a base fraca vai apresentar um comportamento ácido. A notação então que nós utilizaremos é semelhante à anterior, ou seja, substâncias completamente dissociadas representadas em verde e substâncias fracamente dissociadas representadas em amarelo. Se nós então cancelarmos os termos semelhantes nos reagentes e nos produtos, nós vamos ter então a representação simplificada da reação de hidrólise de um sal formado por um ácido forte com a base fraca, que nada mais é do que M+, mais água, formando MOH mais H+. Esse excesso de H+ aqui é o que promove ou que garante que esse meio seja levemente ácido. Por fim, nós temos então um sal derivado de um ácido fraco com a base fraca. No caso de sais da classe 4, em que ambos são fracos, as duas reações ocorrem simultaneamente, ou seja, nós vamos ter a reação de hidrólise do sal proveniente do meu ácido fraco, da minha base fraca, M+, com água para formar o MOH e liberar o H+, e o sal proveniente do meu ácido fraco, A-, reagindo com água, formando OH- e água. O caráter ácido ou base dessa solução vai depender necessariamente da constante dissociação ácida e básica que der origem ao sal.
Ou seja, quando o pH for igual a 7, nós teremos um caráter neutro e ele ocorrerá quando o Ka e o Kb dos sais que originaram o sal forem iguais. Das espécies que originaram o sal forem iguais. Se por outro lado o pH for inferior a 7, que caracteriza o meio como ácido, esse sal ele será oriundo de espécies que possuem um Ka superior ao Kb. E por fim, quando o pH é maior que 7, que caracteriza o meio como meio básico, esse sal terá espécies com Kb superior ao Ka. Tendo considerado então todos os possíveis casos de hidrólise de sais, nós então podemos definir de uma forma mais geral o conceito de hidrólise de sal, que nada mais é do que a interação entre um íon ou íons de um sal e a água com a produção de um ácido fraco ou uma base fraca, ou um ácido fraco e uma base fraca. Se ocorre então essa reação de hidrólise, é importante nós definirmos a constante que rege esse equilíbrio, que tem um nome específico, que é constante de hidrólise ou KH. A hidrólise de sais pode ser vista como uma aplicação simples da equação geral de Bronsted-Lowry, que nós trabalhamos também na aula passada, que está descrita no artigo da leitura complementar e no nosso livro e no nosso vídeo animação também nós temos a descrição de ácidos de Bronsted-Lowry, ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Segundo essa teoria, nós temos então a formação de pares ácido-base conjugada. Por exemplo, o ácido A1 tem como base conjugada a base B1 e a base B2 tem como ácido conjugado o ácido A2. Assim, a equação de hidrólise dos sais de amônio, por exemplo, pode ser dada simplesmente pela relação entre NH4+ mais água, formando íons hidrônio mais amônia. Esse hidrônio é formado pela liberação de um H+ do íon amônio para a água, que formará o íon hidrônio, e essa liberação desse H+ por parte do íon amônio forma a amônia. Caracterizando aqui o par conjugado íon amônio, amônia, o íon amônio o meu ácido e a amônia minha base, visto que o íon amônio libera um H+, e a amônia recebe esse H+. Por outro lado, nós temos aqui outro par conjugado, a base água e o ácido íon hidrônio. O íon hidrônio vai liberar esse H+ para a água, o caracterizando como ácido. E a água, por receber esse H+, é caracterizada como base. É idêntica à expressão usada para definir a força dos íons como ácido e base. É o que nós podemos concluir, então, ao final desse slide. Portanto, a constante Ka do íon amônio é, na verdade, a constante de hidrólise do sal amônio. Ou seja, se nós temos a reação do íon amônio com água para formar o íon hidrônio e o íon amônio, a constante de equilíbrio desse ácido, já que o íon amônio é um ácido, pois perde H+, que é dado pela relação entre a concentração dos produtos íon hidrônio vezes amônia, dividido pela concentração dos reagentes íon amônio, nada mais é do que a minha constante de hidrólise. Isso porque, gente, a constante de hidrólise é a representação do sal amônio. Esse sal aqui é um sal proveniente de um ácido forte com uma base fraca. A hidrólise de um sal de sódio, de um ácido fraco, pode ser tratada de forma semelhante. Um exemplo típico é o acetato de sódio, que é um sal proveniente de um ácido fraco, o ácido acético. Quando esse sal reage em meio aquoso, ele reestabelece a formação do meu ácido fraco e libera o H-, como nós descrevemos anteriormente. Ou seja, como ele é um sal proveniente de um ácido fraco, nesse caso aqui ele é caracterizado como uma base conjugada ao ácido fraco, ácido acético. Logo, a constante que rege esse equilíbrio, por ser uma base, é o Kb.
Ou seja, ela é dada pela concentração dos produtos, concentração do ácido acético, vezes a concentração do OH-, dividido pela concentração dos reagentes, que é o íon acetato. Lembrando que a concentração da água é constante e é agregada aqui ao valor da constante Kb. Essa expressão nada mais é do que a relação entre Kw e Ka, como nós vimos no início da aula, quando nós fizemos deduzimos a expressão de Kw em função de Ka e Kb. E essa expressão também é igual ao KH do meu sistema, visto que o íon acetato aqui é um sal proveniente de um ácido fraco. Para finalizar então esse capítulo, eu sugiro que vocês, para os alunos que ainda não realizaram essa atividade, façam a leitura complementar das teorias ácido-base do século XX, lembrando que ela será fundamental para que vocês entendam o conceito de ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lawrence e Lewis, até complementará a informação que acabamos de dar sobre a hidrólise de sais, baseado no conceito de Bronsted-Lawrence. E, para fechar com chave de ouro aqui, visualizar nossa videoanimação. Eles estão disponíveis na terceira semana e devem ser, frisando novamente, utilizados como tema gerador de discussão no encontro presencial. Postem as dúvidas, por enquanto pouquíssimos alunos fizeram comentários sobre esses artigos. Eu espero que vocês sejam mais ativos na plataforma para que nós possamos continuar deixando temas interessantes para o estudo de vocês. Nós temos ainda aqui na nossa apresentação, como destaque, a atividade de nível 1, a última atividade de nível 1 da página 26, atividade 2.3, onde vocês devem calcular o pH e as concentrações das espécies presentes em uma solução 0,20 mol por litro de acetato de sódio, onde é dado o KH do íon acetato, que é de 5,6 vezes 10 a menos 10. Temos também aqui uma atividade de nível 3, agendada para entrega às 23 horas e 59 minutos do dia 3/4, tá bom, gente? Ela está disponível na página 27 do nosso livro texto e deve ser postada impreterivelmente nessa data e nesse horário. E na próxima semana, então, nós iniciaremos um novo módulo, o módulo 3, que é sobre soluções tampões. Nós iniciaremos e fecharemos, é um módulo curto, mas é um tema muito interessante, pois é um tema que muitos alunos de graduação têm muita dificuldade em calcular o pH de uma solução tampão e utilizar os conhecimentos de tampão para a química analítica como um todo. Bem, basicamente foi isso, gente, a nossa web aula de hoje. Eu espero vocês na próxima semana e que vocês continuem postando dúvidas e comentários na plataforma. Até mais!